Os partidos de esquerda esvaziaram a palavra democracia. Sim. Quando começaram a aplicar fascismo indiscriminadamente. Exato. Porque é uma correlação. Se você esvazia fascismo, se qualquer coisa é fascismo, qualquer coisa é democracia. Perfeito. Quando você esvazia a humanidade, quando você fala que qualquer coisa é genocídio. Se qualquer coisa é genocídio, qualquer coisa é humanitária. Para Fiusar, tem uma frase do Pier Paolo Pasolini, para quem não sabe, foi um cineasta italiano, ele foi um crítico, disse que era do Partido Comunista Italiano, e ele foi o primeiro a usar o termo, né, o fascismo do antifascista. Ele chamava a militância comunista da Itália de fascista. Ele falava, você que está falando contra o fascismo, você é fascista. Mas ele tem uma coisa interessante. Quando ele fala desse trem do cristianismo, ele diz o seguinte, ele escreveu um roteiro, né, mas nunca foi filmado, Pasolini, sobre a vida de São Paulo. Mas o roteiro, eu cheguei ali, eu comprei esse roteiro, e ele tem uma conclusão que é mais ou menos isso. Ele diz que é o seguinte, olha, ele diz que Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, né, discípulo de Paulo, apóstolo, que montou, que fez os primeiros escritos cristãos, que são as cartas das comunidades, né, ele diz o seguinte, enquanto a maioria dos biógrafos de Paulo vê em Lucas um adorador incondicional, Pasolini enxerga nele um vilão. E ele diz que ele entrega muito de Paulo e que Paulo nada mais é para Cristo do que Lenin foi para Marx. Essa é a colocação do Pasolini. É esse enquadramento que ele faz. Que loucura, hein? Que loucura. Nada? Não, eu acho que... Olha que esse silêncio são muito retumbantes, meu querido Pavinato Pasolini. Fulguras ao Brasil, Florão da América. Florão da América. Tá muito espaçado nós estamos num matagal, perdidos num matagal de conceitos, certo? E isso é a perdição, porque o conceito, ele já é conceito, ele não é a coisa, né? Ele é né, se atribui aí um nome, às vezes é um conjunto de valores que é grande. E esquerda e direita é mais vago ainda. Então, o que acontece? Hoje, um autoritário, um ladrão, um corrupto, um demagogo, se ele é chamado de esquerdista, ele está salvo. Por que ele está salvo? E eu faço uma pergunta para todos vocês aqui do salão, né? Na opinião pública, pega a opinião pública mundial. Já falei, a gente começou falando dos atores da novela, não sei o que lá. Quem é que vai explicar o que é esquerda e o que é direita? Né? No seu conjunto de práticas, de crenças, é uma coisa muito complexa. Mas, se você pegar a opinião pública mundial, você vai ter um monte de gente. Faz uma pesquisa. O que a palavra esquerda te sugere? Muita gente vai dizer que sugere justiça social, que sugere combate à fome, que sugere consciência, que sugere senso de coletividade e sociedade. Que é o discurso do Lula, né? Mas qual é o problema, Nogueira? O problema é que não adianta, né, quando está no senso comum, não adianta a gente subir na mesa do faroeste brasileiro e dizer, mas não é, mas o esquerdista está associado a mais... Não adianta, nós não podemos ter essa onipotência. Por isso é que tem financista. Hoje em dia, o que seria o que se chamava de esquerda, né? Para mim, o último esquerdista foi o Luiz Carlos Prestes. Hoje em dia é o banco. Como é que eu vou fazer um verniz esquerdista? Eu vou trazer a Madonna para dar um show, para chocar de novo, entre muitas aspas, aquilo que já foi chocado décadas atrás. Mas ela é galinha, ela consegue.
Então, assim, o Lula, a ideia de esquerda, para ele é uma salvação. Porque ele vai na ONU, Bill Gates, que faz a mesma demagogia, disse, não, na verdade sou uma pessoa preocupada com os outros. E a direita é uma coisa que não há preocupação com o outro. É individualista, é prepotente. Quantas pessoas também no mundo, se você fizesse, Suano, uma pesquisa de opinião, fala o que direita remete? Muita gente vai dizer, remete a ataque à democracia. Aí a gente ia dizer assim, não, peraí, podemos associar pensadores ou líderes ou governantes associáveis à direita com boas práticas, mas nós não temos o controle sobre o senso comum. Então, no senso comum, esses termos de tão vagos, eles servem mais aos oportunistas. Porque ele vai tranquilamente, um picareta, vamos supor, hipoteticamente, um picareta, um ladrão, um demagogo, alguém que não presta. Né? Se tiver este verniz de estar lutando pela esquerda, dizer que está lutando pela esquerda, tudo bem, vai ter um monte de gente que vai dizer assim, tá bom, a esquerda não presta, a esquerda é horrível. Mas vai ter um monte de gente que vai dizer, tá, a esquerda, que luta, no discurso do Lula, ele fala dos pobres. Aí, qual seria a modesta sugestão? Vamos falar da pobreza. É isso mesmo. Né? Porque a pobreza é a coisa real. Então você pega o governo Trump, por exemplo, que é estigmatizado. Estou falando muito porque você falou que eu dei um intervalo muito grande, aí eu estou aqui me excedendo. Não, fica à vontade. A casa é sua. Pois é, eu trabalho logo ali, inclusive. Eu trabalho na outra extrema. Né? Aqui na Oeste tem esses extremos. Então, o governo Trump, por exemplo, né? Dentro desse álbum de figurinhas, que todos esses picaretas que ficam incentivando, vai lá, faz um discurso pornô para parecer que está chocando, não sei o que lá. Tem fundações, né? Tem gente com muita grana incentivando isso aí. E o Trump, nesse álbum de figurinhas, ele é o vilão. Ele é o monstro do Lago Ness. Mas eu sempre digo o seguinte, pega os indicadores do governo Trump. O Trump não é uma abstração, não é uma promessa. Ele governou os Estados Unidos da América por 4 anos. E o governo dele foi um governo inclusivo. Sim. Quem votou nele foi o proletariado americano, não foi ele. Ele fortaleceu a economia americana como um todo e as classes socialmente menos favorecidas em particular. Então, se você pega esses dados, você mata a ideia de que, né, para o Lula, para os aliados do Lula, que a extrema-direita é contra os pobres. Então, assim, eu acho que a única saída é a gente se libertar dos conceitos vagos. Vamos falar das coisas. Quer falar de pobreza? Então vamos ver. Qual foi a maior recessão da história contemporânea do Brasil, fora tragédias, guerras e pandemias? Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Então, para falar de pobreza, está aí a pobreza. A recessão é pobreza. Ô, Pius, eu queria até pegar até o gancho para Aguinaldo, assim, para a gente poder esclarecer, né? O que a esquerda fala? Combater a pobreza é o quê? É você cobra imposto, supostamente dos ricos, pega o dinheiro e dá uma esmola para o pobre. Para eles, isso é combater a pobreza. O que pessoas liberais, uma economia evoluída, né, associada à direita, defende? Não, você não tem que dar esmola para o pobre, você tem que reduzir imposto da sociedade para as empresas prosperarem, gerar emprego e aquele pobre ser contratado, trabalhar e ele ter a renda dele. Essa é a diferença entre um Estado que dá tudo e em troca quer voto e alguém que defende o seguinte, escuta, vamos dar condições dessa pessoa prosperar na vida e não depender do programa social. Eu só sugeriria retirar a demarcação genérica de direita e esquerda. Porque isso, Bolsonaro, por exemplo. Não muito tempo antes do Bolsonaro fazer um governo, que foi assim como você descreveu, liberal, Paulo Guedes, o Bolsonaro era estatizante. Perfeito. E ele mesmo teve a humildade de dizer que ele acreditava num nacionalismo estatizante. Ele achava um pouco parecido com o que isso você descreveu como sendo esquerda. Perfeito. Então, eu acho que a gente indo às coisas com os seus nomes, a gente se salva de mal-entendidos. Mas o ponto é interessante, Fiuza, porque isso é tão cristalizado que isso é cristalizado dentro da própria percepção da direita.
Eu sei disso porque, como eu havia dito antes, a minha pesquisa é dentro de relação racial. Quando eu chego e falo, olha, eu sou uma pesquisadora de relações raciais brasileiras, as pessoas imediatamente acham que eu vou ter algum discurso em relação à esquerda, que vai ser um discurso da esquerda. Então, eu sinto que eu percebo é que dentro da própria direita isso está tão cristalizado, essa ideia está tão cristalizada no imaginário das pessoas que elas têm medo da pauta. Elas têm medo da pauta. Essa ideia, ela é tão genérica. Você vê o caso Joyce Hasselman, por exemplo, Pois é. sem querer fulanizar. Mas quantas pessoas apareceram com essa ideia de direita e que tiveram muito voto e tal, e que depois não tinham a consistência que pareciam ter? Movimentos de rua, pessoas que participaram do governo Bolsonaro e que, quando perderam seus cargos, passaram a atirar desvairadamente contra aquele governo. Exato. Então, assim, você se apresenta com a sua independência intelectual, você se apresenta com o seu próprio pensamento e você não está atrelada a uma corrente supostamente ideológica. Então, acho que essa é a sua credencial, né? Não pertencer a um hemisfério ou outro de uma definição muito vaga. Fica fácil. É muito simbólico. Né? Eu já trabalhei no Pingo nos Is, você já trabalhou no Pingo nos Is, e o Pingo nos Is, ele foi uma invenção do Reinaldo Azevedo, que ele substituiu o futebol das 6 pela política. E é muito simbólico isso porque o que acabou acontecendo é que a política no Brasil virou a discussão de futebol. Exatamente. Né? Ou você é Parmeira, ou você é chamado Fla-Flu. Exatamente. Só que é um futebol que só existem 2 times. E que basta você botar uma camisa para ter aquela credencial. Porque no futebol a gente brinca disso. Eu tenho uma identidade, basta eu botar a camisa. Exatamente, porque dentro do ideário, do que se pensa, agora vamos voltar à Revolução Francesa, coisa anacrônica, direita e esquerda é coisa anacrônica, mas vamos voltar à direita lá da Assembleia, dos girondinos e jacobinos, etc. e tal. A direita é sempre um pé no breque. A esquerda era aquele povo que já queria chegar ensinando como... É esse o negócio. Por que a direita tinha o pé no breque? Não, vamos analisar, vamos ver, não é bem assim, não podemos jogar todo mundo, não podemos guilhotinar todo mundo. Aí você pegou esse tempo que é fácil de falar direita e esquerda. Aí depois veio a Guerra Fria e requentou isso aí. Exato. Aí a Guerra Fria requentou e fez um twist. Porque a Guerra Fria ficou... Estados Unidos, capitalismo, direita. Não é dos Estados Unidos, é da Rússia, é esquerda. Aí os Estados Unidos começaram a patrocinar os exércitos em países como o caso brasileiro, e aí você fala, é a ditadura de direita. Mas era para não virar uma ditadura a Cuba. Então, tem uma confusão, então fica fácil, fala direita e esquerda. Eu gosto de dinheiro, eu sou de direita. Eu gosto da esquerda. Eu sou contra a arma, eu sou contra a violência. Eu ponho florzinho no coisinho. Tem que fazer uma consideração aí. Eu vou pegar o ponto do que o Fiuza trouxe, que foi fantástico. Por quê? Porque o que tem que colocar não é se você está numa ou noutra camisa, mas a identificação do problema. É no problema que você apresenta qual é a melhor perspectiva para resolvê-lo. Aquilo que o Arthur tinha falado, mas tem um dado. Por que eles ganharam? Porque eles conseguiram dar simbologia para as decisões que supostamente são as melhores, vinculadas a uma coisa que foi o nascimento da esquerda. Qual foi o problema da esquerda quando ela nasceu? Ela não nasceu dizendo que ela era socialista, nada disso. A esquerda nasceu dizendo, nós somos os contestadores da injustiça. Exato. Ponto. Qual foi a jogada que essa esquerda que se construiu trouxe que virou a novidade? Porque eles diziam, para contestar a injustiça, surgiu aquele mau caráter alemão lá, que fundou o marxismo, ele simplesmente disse assim, é que só pode contestar a injustiça se você contestar estruturalmente. E a estrutura mostra que o modo de produção capitalista é o mal que tem que ser combatido. Então, para ser esquerda e ser o contestador, você tem que contestar o capitalismo, que é estruturado no modelo de família, no modelo de sociedade, no modelo de religião, no modelo de tudo. Por isso que foi associado à esquerda. Qual foi a jogada que eles fizeram? Que eles perceberam que não dava mais para eles fazerem, apostarem numa revolução armada. Eles fizeram, foi o que o Fiuza colocou aqui para nós. Ele disse assim, eles praticamente ganharam. Por qual razão? Porque eles conseguiram associar simbolicamente o mal
aquilo que eles contestam estruturalmente com a teoria marxista. Aí qual é a jogada que eles têm, que foi aquilo que trouxe a vitória deles nesse momento, que é essa esculhambação que a gente vive? É simples, eles dizem assim: nós vamos fazer aquilo que o professor Gramsci falava. Não adianta ser classe dirigente, tem que ser classe dominante. Como é que você vira classe dominante? Quando você diz que aquela moça lá no Maranhão fazendo aquela baixaria, ela é contestadora e é contra a cultura. E a cultura está toda errada porque ela reproduz a injustiça. O que se faz atualmente. Eles ganharam Quando o PT e os partidos de esquerda esvaziaram a palavra democracia, Sim. quando começaram a aplicar fascismo indiscriminadamente. Exato. Porque é uma correlação. Se você esvazia fascismo, se qualquer coisa é fascismo, qualquer coisa é democracia. Perfeito. Quando você esvazia a humanidade, quando você fala que qualquer coisa é genocídio. Se qualquer coisa é genocídio, qualquer coisa é humanitária. E assim por diante. E aí eles vão inventando as causas, né? Porque aí tem, né, Suano, essa indústria das supostas causas, você disse muito bem. Quem é que combate a injustiça? Nós. Nós temos o monopólio do combate à injustiça, combatemos os poderosos. Né? Tão absolutamente poderosos, dominando a máquina, não sei o quê, mas continuam dizendo: nós somos o combate à injustiça e aos poderosos. E vão inventando as causas. É isso. Se eu bem entendi o que você falou, você diz assim: vamos parar de estar dando voz para essa gentalha e vamos buscar a forma de resolver o problema. Porque a gente perde o negócio de botar a camisa e a gente fala: como é que nós vamos fazer esse jogo juntos? É isso aí. E vamos deixa essa gentalha de lado e vamos resolver o problema, pegar o problema. O que é isso? Como é que a gente resolve isso aqui? O Arthur tem uma proposta, o Arthur é um liberal. O Arthur tem uma proposta do empreendedorismo. Como é que a gente resolve o problema que a esquerda quer resolver? Melhor, ainda acrescenta mais vantagens sendo liberal, que era o que o Paulo Guedes queria, era o que o Bolsonaro queria, mesmo o Bolsonaro não entendendo nada do que o Paulo Guedes falava. Mas ele disse: eu vou fazer o seguinte, vou calar a boca e deitar a economia para o Paulo Guedes. Que ele sabe o que fazer e eu acredito nele, porque o que ele fala é lógico, vale a pena. Se eu bem entendi aqui, isso é uma proposta, é essa a proposta mesmo. Eu não tenho nem porquê. Por exemplo, quando as pessoas dizem: você tem medo de discutir com o marxista? Não, eu adoro conversar com o marxista, porque eu tenho certeza que se ele botar o fato para a gente discutir, a gente não pede uma para eles. É verdade. É isso aí. Não pede uma. Sua Excelência, o fato. É isso aí. Sua Excelência, o fato. É por isso que a direita é ontológica e a esquerda eminentemente deontológica. Né? Bom, meus queridos, a Polícia Federal, vamos para a polícia agora. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.